Bom dia, irmãos. Gostaria de saudá-los a todos com a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração para iniciarmos a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Oremos então. Senhor nosso Deus, Tu és verdadeiramente o amado das nossas almas. É por isso, ó Pai, que estamos aqui alegres, contentes, regozijantes, porque viemos à Tua casa, que é chamada Casa de Oração para todas as nações, com esse propósito, ó Pai, de aprender mais e mais de Ti. Ó Pai, que Tu possas estar cativando nossos corações, nossas mentes, para que a Tua palavra, que vai ser ensinada aqui, ela possa permanecer nos nossos corações e que através dessa mesma palavra possamos vir a dar muitos frutos, sempre guiados pela Tua palavra, que é a nossa única regra de fé e também de prática. Abençoa, Pai, esse momento, é o que eu te oro agradecido, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Podemos dividir então, irmãos, em classes. Irmãos, nós estamos estudando o Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos no capítulo 10º, onde ele fala sobre os benefícios da obra do mediador. Eu gosto de usar um livro que é o Catecismo Maior de Westminster comentado, de Johannes Gerhardus Voss. É um livro muito bom, muito didático. Mas eu também gosto de utilizar o comentário do Catecismo Maior de Westminster, que foi produzido pela Igreja Presbiteriana Aliança, que fica na cidade de Limeira. A pergunta que vamos estudar hoje é a pergunta número 70. Qual é a pergunta número 70? Que é justificação. Então vamos aprender hoje o que é a justificação. Os teólogos de Westminster chegaram à conclusão que a melhor resposta a essa pergunta é que a justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores. Então a justificação não depende de mim nem de vocês. É um ato, é uma ação da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual 3 coisas ele faz por nós. Primeiro, ele nos perdoa. Segundo, ele nos aceita. E terceiro lugar, ele nos considera justos. Então ele considera justas todas, as suas pessoas diante dele. Então, veja, ele nos perdoa, nos aceita e também nos considera justos diante dele. Mas continua-se a resposta. Não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita. Portanto, irmãos, a justificação ela não é por obras. Não é por obras. Continuando. Mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo. Repetindo, mas, eu gosto da palavra mais, eu gosto muito da palavra mais, mas pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles, a nós, imputada por Deus e recebidas por nós pela fé. Então, quem imputa em nós a justiça é o próprio Deus. E como é que eu recebo essa imputação? Eu recebo pela fé. Que nós sabemos que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Mas percebo que essa é a resposta para a pergunta, o que é a justificação? É claro que temos bases bíblicas para dar essa resposta. Então vamos lá, gostaria de fazer uma dinâmica, como fizemos da última vez. Gostaria de dividir aqui para que nós lêssemos a passagem bíblica.
Então, começando aqui pela minha direita, eu vou pedir que o nosso presbítero Júlio Bessa abra sua Bíblia em Romanos 3, do 22 ao 25, e que a nossa irmã Dag possa ler Romanos 4, 5. Então, Romanos 3, do 22 ao 25, e Romanos 4, 5, vai nos dar base de por que a justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores. Por favor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Muito bem, obrigado. Então, o que falar aqui? Que a justiça de Deus, inicialmente, é mediante a fé em Jesus Cristo. Isso nós já lemos, ok. Mas o foco aqui é dizer que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, tá claro para mim e para vocês também que a justificação é um ato da livre graça de Deus. Aí, continuando, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Então, vamos ver daqui a pouco que esse sangue, ele é muito importante. E, mais uma vez falando que é mediante a fé. Ok? Lá, por favor, Romanos 4, 5. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Muito bem, obrigado. Olha só. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Então, o destaque aqui é que Deus, ele justifica o ímpio. Deus, ele só justifica aqueles que se achegam a ele, claro, né? Com o coração quebrantado, arrependido, contrito. Mas aqui o detalhe é que a justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores. Pecadores. Cristo não veio para os que são sãos, mas para aqueles que são doentes. É assim que diz a palavra de Deus. Então Deus, ele veio para salvar aquele ímpio. E aqui também fala a questão da fé. A fé que é atribuída como justiça. Mas o foco aqui é exatamente que Deus veio agir através da sua livre graça para com os pecadores. Muito bem. Então esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que Deus, ele faz três coisas por nós. Ele nos perdoa, ele nos aceita e também nos considera justos diante dele. Então eu gostaria de que nós... Lu, tu pode abrir Atos 10, 43. Lucas, pode abrir? Não. Então, Josué, abra 2 Coríntios 5, do 19 ao 21. Então a Lu vai ler Atos 10, 43 e o Josué vai ler 2 Coríntios 5, do 19 ao 21. Deles, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Muito bem, muito obrigado. Olha só. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que crê em quem? Em Jesus Cristo, recebe o quê? A remissão dos pecados. Mais uma vez falando aqui a questão da fé. E quem crê em Cristo recebe a remissão dos pecados. O que é remissão? Remissão é exatamente aquele ato que alguém faz para que a pessoa seja perdoada.
E aqui tem um outro detalhe, a questão do sangue, que eu falei anteriormente. O sangue, ele é muito importante. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Então, por isso que a cruz, ela é muito importante para nós. Porque foi através da cruz que Deus nos perdoa. Porque Deus, ele é amor, mas ele também ele é justiça. Então, ele tem que castigar o pecado. E castigou o pecado exatamente no seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, todo aquele que recebe a Cristo, crê em Cristo, também, né? Todo aquele que se crê em Jesus Cristo recebe a remissão dos pecados. Muito bem. José, por favor. 2 Coríntios 5, do 19 ao 21. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não importando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito bem, José. O que acontece aqui nessa passagem, irmãos? Então aqui diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Porque ele imputou as nossas transgressões em quem? Em Cristo. Muito bem. E depois fala que nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. É claro que esse nosso intermédio aí é falar a palavra de Cristo. Mas muito bem. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Jesus, Cristo, ele o fez pecado por nós. Ele não cometeu pecado, mas ele, Cristo, o fez pecado por cada um de nós. Aí o interessante é essa última parte. Quer dizer, com relação a esse contexto estamos falando aqui. Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Aquilo que eu falei no início. Deus, ele precisa castigar o pecado. Precisa castigar o pecado. E ele castigou esse pecado, não em mim, não em vocês. Ele castigou o pecado exatamente na morte do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso sempre tem que ter a cruz, tem que ter o derramamento de sangue. Ok? Então Deus nos perdoa, nos aceita e agora nos considera justos diante dele, através sempre de Cristo, da obra expiatória, a obra redentora de Cristo. Então sempre Cristo, solos Christus. Continuando, a resposta nos diz, não por qualquer coisa que foi em nós operada, ou por eles, ou por nós feita. Então, vamos lá, vamos ver qual é a base dessa resposta. Então, Francisca, você pode ler? Pode, né? Então, Efésios 1, de 6 a 4. Rafael, pode ler, Rafael? Pode ler? Aqui, Romanos 3, do 27 ao 28. Vanessa pode ler também? Tito 3, do 5 ao 7. Tito 3, do 5 ao 7. Então é Efésios 1, do 6 ao 7. Romanos 3, do 27 ao 28. E Tito 3, do 5 ao 7. Efésios 1, 6 a 7. Pode ler, minha irmã. Pode ler. Para o uso da glória da sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados pelo riqueza da sua graça. Muito bem. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é esse amado? Cristo, no qual temos a redenção. Nós somos redimidos por causa de Cristo. Através do quê?
pelo seu sangue. Mais uma vez a questão do sangue aqui está em ascensão. Pelo seu sangue, ou seja, Cristo teve que morrer, derramar o seu sangue. Vírgula, a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então perceba que nós não fizemos nada para merecer essa redenção, essa justificação. Tudo isso ocorreu por causa do derramamento de sangue do próprio Cristo. Então quem fez toda a obra foi o próprio Cristo. Outra passagem, Romanos 3, 27 a 28. Rafael. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Muito bem, muito bem. Muito bem, Rafael. Olha só, resta alguma dúvida de que fomos justificados não pelas obras, porque aqui pergunta-se, onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Jactância tem a ver com soberba, arrogância. Onde está a minha arrogância? Não existe minha arrogância. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Há alguma dúvida aqui que não foi por obras, mas simplesmente pelo sacrifício de Cristo? Imagino que não, né? Que não. Mas vamos ver mais uma passagem, Tito 3, do 5 ao 7. Vanessa. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Muito bem. Como é que começa a passagem? Não por obras de justiça praticadas por nós. Então, meus irmãos, fica claro que não foi por algo que eu tenha feito, não foi por causa dos meus olhos que são verdes, não foi por causa disso. Foi simplesmente por causa do lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Muito bem. Vimos também que a resposta me fala sobre a perfeita obediência e plena satisfação de Cristo. Então, foi a perfeita obediência de Cristo. Como Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus, tanto a perfeita obediência de Cristo como essa satisfação nos foram imputadas, nos foram colocadas. Então, vamos ver quais são as passagens bíblicas que nos orientam a respeito disso. Rosânia. Romanos 5, do 17 ao 19. Gostaria de perguntar se a Sara pode ler. Então, Sara, Romanos 4, do 6 ao 8. Então, Romanos 5, do 17 ao 19 e Romanos 4, do 6 ao 8. Rosânia. Se pela ofensa digna por meio de um só em uma morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só, por uma só ofensa veio Cristo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça deu a graça sobre todos os homens para a
Muito bem. Então aqui está falando exatamente, olha só. O que nos foi falado aqui? Pois por causa de uma ofensa de um só homem, veio juízo sobre todos nós. Esse juízo ele é condenatório. Ok. Assim, também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então perceba que um ato de justiça, que foi feito por quem? Por Cristo. Esse ato de justiça, ele nos é imputado, ok? Sobre todos os homens. Esse todos aqui não são, né, universal, né? Todos aqueles que foram eleitos por Deus, para a justificação que dá vida. Ok, então esse é o primeiro aspecto. Mas também tem um outro aspecto também. Então ele fala assim, por quê? Como pela desobediência de um só homem, quem é esse homem aqui? Quem é esse homem aqui que desobedeceu? Adão. Muito bem. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Esse muitos aqui, na verdade, eu posso dizer que todos, né? A primeira pessoa pensar que todos se tornaram pecadores. Mas por que é muitos aqui? É só um parênteses, tá? É porque teve um homem que não pecou. Quem foi esse homem? Jesus Cristo. Muito bem. Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então veja que aqui tem a questão do ato de justiça que Cristo fez, mas também tem a obediência que Cristo também fez por nós. E essas duas coisas nos são imputadas para a justiça. Muito bem. Sara, Romanos 4, 6 a 8, que nos diz? Tá. Então assim, e é assim também que Davi declara o ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Então Deus é que atribui justiça, independentemente de obras. Ok. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ok também. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Muito interessante. Nós somos todos pecadores. Mas o interessante é que essa palavra diz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Muito interessante essa passagem. O Senhor jamais vai imputar a mim e a vocês, que são de Cristo, jamais imputará pecado. Por que jamais imputará pecado? Porque os nossos pecados foram cravados lá na cruz. Por isso que a cruz ela é elemento importante na nossa vida. Por isso que a cruz ela é muito importante na nossa vida. Não é um ato, não é um objeto, um amuleto ou qualquer coisa do tipo. Por favor, que deixe bem claro isso. Mas a cruz ela tem um papel muito importante para todos nós, porque foi através dela que nossos pecados foram totalmente perdoados. E como uma última parte dessa resposta, fala sobre a fé, que é o meio de justificação, ou é o elo entre o pecador e a justiça de Cristo. Porque para que você possa, vamos colocar assim, para que a justiça de Cristo, a obra redentora de Cristo possa nos chegar, é preciso que eu tenha fé. Mesmo essa fé que eu tenho que demonstrar, ela também não vem de mim, ela vem do próprio Deus. Mas, enfim, Mirela, pode ler, Mirela? Romanos 5:1. Carla, pode ler Gálatas 2:16. Vilton, pode ler Filipenses 3:9. Então é Romanos 5:1, Gálatas 2:16 e Filipenses 3:9. Justificados, pois, mediante a fé,
Muito bem. A justificação, ela é mediante a fé. Então, a fé é a nossa resposta a todo esse trabalho de Deus. Embora, mesmo a fé não venha de nós. É uma ação de Deus. Muito bem. Então, somos justificados mediante a fé. Gálatas 2,16. Carlos. Saber, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Perfeito, cara, perfeito. Palavra do Senhor que está sendo lida aqui, mesmo. Olha só. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma parêntese aqui, né? É claro que eu não sou salvo por causa das obras, mas eu sou salvo para fazer as boas obras. Está lá em Efésios. Ele fala muito claramente isso. Efésios 2, a parte 10, se não me engano, 9 e 10. Então, por favor, entendam, a nossa redenção, a nossa justificação não é por obras, mas não quer dizer que eu não deva fazer as obras, ok? Eu tenho que fazer as obras. Aliás, as obras que Cristo preparou de antemão para que andássemos nelas. Perceba que nem as boas obras vêm de mim. Até as boas obras foi Cristo que preparou para que andássemos nelas. Mas isso é outro aspecto, foi só um parênteses, ok? Então, a nossa justificação não é por obras de lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E continua, né? Finalmente falando assim, ninguém, por obras da lei, ninguém será justificado. Ninguém. E Filipenses 3,9, Vilton. Isso. E ser achado nele, Isso. não tenho justiça própria, que procede de mim, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Perfeito. Perfeito. Nós não temos justiça própria. Toda a nossa justiça é comparada ao quê? A trapos de imundícia. Essa diz a palavra. Nós não temos justiça própria, senão a que procede, senão a que é mediante, pode ser procede também, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, nós somos justificados, portanto, meus irmãos, baseado tão somente na fé em Jesus Cristo. Então, vou fazer um resumo do que nós vimos aqui agora. Justificar, meus irmãos, é um termo judicial. Para quem é advogado é bom. É um termo forense, um termo judicial, pelo qual o juiz declara livre ou não é mais culpado. Por quê? Ou inocente, melhor dizendo. Inocente. Por quê? Por dois motivos. Ou porque ele cumpriu a pena, então, ou alguém fez o pagamento por ele. Ou a pessoa cumpre, ou alguém vai lá e faz, ou cumpre a pena no lugar dele. Ok? É um termo de quitação com a justiça. Então, a partir desse momento, a pessoa ela é justa, a pessoa ela é inocente, não tem mais culpa. Então, mesmo, justificar significa inocentar por falta de provas, ou declarar justificado mediante o cumprimento da lei, porque Deus ele não abre mão do cumprimento da lei. A lei que foi determinada lá no Êxodo 20 tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Como eu não consigo cumprir, e vocês também não conseguem cumprir, precisamos crer naquele único homem que cumpriu, que foi Jesus Cristo. Então, a partir desse momento que nós somos justificados, nós recebemos o atestado. Nada consta. Eu consigo chegar até Deus, mostrar o meu nada consta.
porque eu fui justificado não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, meus irmãos, a justificação é um ato da livre graça de Deus, que no lugar do pecador, Deus condenou quem? O seu Filho amado, Jesus Cristo. A sentença capital que pesava sobre nós, ela foi cobrada em Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro substitutivo. Como é que aconteceu o sacrifício no passado, lá no Antigo Testamento? Um animal era morto, derramava o seu sangue. E eu sempre falo isso, eu gosto de falar essa passagem, essa frase, que é o justo pagando pelo injusto. Aquele animal que é justo pagava pelo injusto, que éramos nós. Mas a partir do sacrifício de Cristo, não há mais necessidade de sacrificar mais animais, porque o Cordeiro de Deus, ele foi entregue por mim e por vocês. E todos aqueles que pela fé creem em Cristo e a Ele se entregam, nós somos declarados justos, não por inocência. Nós somos declarados inocentes, mas nós não somos inocentes. Também não é por autojustificação. Não consigo me autojustificar, não consigo. Ou até mesmo fazer alguma penitência, como algumas pessoas acreditam. Não. Foi simplesmente por causa da justiça divina que foi realizada na segunda pessoa da Trindade, que é Jesus o Cristo. Então a justiça de Deus recaiu em cima do Jesus o Cristo. Por isso que ele teve que morrer, pagar pelos nossos pecados. E mais uma vez falando, Hebreus 9, 26 já nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, mais uma vez, e por que tem que ter morte? Muito importante. Por que Cristo teve que morrer? Não podia simplesmente estalar o dedo assim e dizer, todos estão justificados. Por que teve que haver morte? Vamos lá para o Gênesis 2, 16 e 17, que diz: o Senhor deu uma ordem para o Adão. Ele disse o quê? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui é uma sentença de morte. É por isso que Cristo teve que morrer, derramar o seu sangue. É por isso que os animais eles eram mortos, porque tem que haver morte, tem que haver derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado ele é morte, por isso que Cristo teve que morrer. Pois muito bem, irmãos, o livro que eu adoto, Júlio Bessa também adota, é muito didático esse comentário. E ele traz algumas perguntas. Então eu vou fazer aqui algumas perguntas para ver se nós realmente entendemos o assunto sobre o que é justificação. Primeira pergunta, não vou direcionar para ninguém, certo? Gostaria de perguntar a vocês, qual é o livro da Bíblia que mais fala sobre justificação? Qual que vocês acham? Qual foi o livro que mais nós lemos aqui? Romanos, muito bem, isso que é bom, né? Tá com pessoas que estão ligadas, antenadas aqui. Romanos é o livro que mais fala sobre justificação pela fé. Tá bom. Então, se Romanos é o livro que mais fala sobre justificação, pergunto-vos, qual é o livro da Bíblia em que o erro, aí já não é justificação, né? É o erro de você achar que a justificação se dá pela obra é mais enfaticamente contestado? Gálatas, muito bem. Rapaz, Gálatas, ele contesta muito. Desculpa. Tiago também, mas Gálatas ele é mais enfático. Muito bem. Por falar em Tiago, na epístola de Tiago, ele faz algo que pode parecer um erro, porque ele diz o seguinte, ele nos ensina
Eu vou extrapolar um pouquinho. Ele nos ensina que somos justificados pelas obras. Ou não? O que Tiago fala a respeito das obras lá? Tiago? Tiago ou Rafael? Rafael? Tiago. Rafael, ele é Tiago. Assim, não. Eu pensei que quisesse falar. Não deve falar, não. Ah, sim, pensei, desculpa. Então, Tiago, responda, Tiago. Tiago está querendo mostrar que as obras, a fé vem acompanhada de obras. A fé vem acompanhada. Ou seja, a fé somente. Nessa desconfiar, né? É por isso que ele diz assim: com minhas obras, eu mostro a minha fé. Agora, mostra a tua fé sem as obras. Lembra que eu falei que Efésios 2, acho que 9 e 10, se eu não estou enganado, ele diz que as obras foram preparadas por Cristo para que andássemos nelas. Então, eu diria que não é pelas obras que nós somos salvos, não é pelas não, mas é para. Não é pelas, mas é para as boas obras, ok? Com certeza somos justificados pela fé, isso com certeza, mas a fé nunca vem sozinha, a fé vem juntamente com as boas obras. Muito bem. Outra pergunta, quando alguém é justificado, o que acontece com os seus pecados? Difícil? Pergunta difícil? São o quê? Cancelados. São perdoados. Para que isso ocorra, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que fazer penitência? Eles são justificados, somos perdoados o quê? De forma gratuitamente. Muito bem. Muito bem. Agora, essa pergunta ela é difícil, mas eu vou fazer assim mesmo. Pergunto, somente o perdão dos nossos pecados é suficiente para nos salvar? Sim ou não? Falei que é difícil. Somente o perdão dos pecados é suficiente para a nossa justificação? Aí a pergunta serve assim, né? Tá? Vírgula, justifique. Ou ponto, justifique. Rafael, justifique. Eu vou tentar explicar, do meu jeito. O perdão dos pecados é ele tirar a gente da lama, né? Sim. Só que tem um outro fato também, que é a gente sair da lama para cima, né? Interessante essa analogia aí. Muito bem. Alguém quer complementar a resposta do Rafael? É isso mesmo. Alguém quer complementar? É isso mesmo. É tipo aquele aluno que diz assim, não, concordo. Muito bem. Alguém quer complementar ainda mais? Como é que é o seu nome? Vitor, muito bem, Vitor. Eu vejo assim, vendo a amiga desde o início, Sim. eu sempre quis um relacionamento com o homem. Perfeito. O pecado que bloqueou esse relacionamento, porque Deus é santo, eu sou pecador. E uma vez que esse pecado é removido por Jesus, há de novo esse relacionamento. Mas esse relacionamento vem de Deus. Sim, pastor Milton. Por isso que Paulo fala em Efésios que ele expiou, fala de expiação de redenção. Não apenas perdoou, mas também nos resgatou. Muito bem. Alguém quer complementar ainda mais? Todos estão ok. É isso mesmo. É exatamente isso mesmo. Alguém quer complementar? Não sei se tem a ver, mas em 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição, na cifra de 2 Adão.
Ah, Que é alma vivente e o Senhor Deus me chamou para ser espírito. 1 Coríntios 15, né? Sim, sim. É mais elevado. Exato. Tem exatamente a ver com isso também. Então, então a resposta à pergunta é que não é suficiente você ter os pecados pagos, né? Não é suficiente, não. Precisa ter o cumprimento. Aí tem a justiça. Essa justiça precisa ser completamente outorgada. Aí, no livro de Johannes, ele diz o seguinte: é como se você tivesse pego uma multa de trânsito e alguém foi lá e pagou para você. Esse é um aspecto. Mas o outro aspecto é, você tem carteira para dirigir? Porque uma coisa é você ser perdoado da tua dívida. A outra coisa é você ter carteira. É um tema um pouco complicado a entendermos. Mas é verdade. Eu não tenho que ter somente o perdão dos pecados. Eu tenho que ter o passo adicional. É como o pastor falou, né? Como é que falou, pastor? Dá para repetir? Expiação e redenção. Muito bem. Expiação é pagar o preço. E a redenção é você ser chamado para o relacionamento. Como falou lá o Vitor. Exatamente, para o relacionamento com Deus. Que só vai chegar a Deus aqueles que são de coração puro. Né? Não tem como chegar a Deus. Ok? Pronto, essa pergunta é difícil. Qual é a única base para o ato da justificação? Qual é a base que Deus usa para nos justificar? Fé, com certeza. Mas tem um pouco que o pastor Guto falou. O segundo, tanto a expiação como a redenção. Mas, ok, fé com certeza. Mas qual é a base que Deus usa? Porque Deus não é justo, então tem que ter uma base. Ele não é o juiz, justo juiz, tem que ter uma base. Tem que ter uma constituição, né? Uma constituição. A lei, tá, então, absolvido. Tem a ver, exatamente com isso aí. Pronto, respondendo logo o que o Tiago falou, né? A única base é exatamente esse único ato de justiça. É a base que Deus usa. Porque através desse único ato de justiça, Ele nos imputa, ou Ele nos acredita a nós como pecadores. Então, por que eu consigo chegar até Deus assim? Ele me vê como justo. Porque ele não me vê pecador mais, né? Acabamos de ler. Não nos vê mais pecador, não. Por quê? Porque a justiça de Cristo me foi imputada. Me foi creditada. E a vocês também, obviamente, né? Eu falo eu, mas me refiro a vocês também, ok? Então foi aquele único ato de justiça que nos foi creditado. Que nos foi imputado. Morte vicária, exatamente. Morte vicária. Morte substitutiva. Muito bem. É isso mesmo. Porque, meu irmão, sem isso, seria impossível que um homem pagasse pelos meus pecados. Porque além de Cristo cumprir a justiça, cumprir a lei por completo, enquanto ele viveu nesse mundo como homem, aliás, ele continuou sendo homem, claro. Mas quando eu falo assim que continua sendo homem, mas não esqueçamos, né? Eu gosto de enfatizar que Cristo é homem, mas não esqueçamos, ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus, tá? É muito importante isso aí. Mas eu estou querendo dizer que ele, homem, viveu nessa vida aqui na Terra de forma totalmente obediente. Ele obedeceu, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Pergunta agora um pouquinho mais fácil. Qual é o papel da fé com relação à nossa justificação? Fácil.
Um de cada vez. Não, atropelo não. Um de cada vez. Qual é o papel da fé com relação à nossa justificação? Qual é o papel? É o quê? Hã? Agradar a Deus? Mas ela é o quê? Ela é o elo? Ela é o elo, muito bem. Ela é o elo. Ela é o meio, né? Muito bem. Ela é o meio, ela é o elo. Sem ela não tem como. Não tem como. São justificados mediante a fé. Agora, pergunta um pouquinho mais difícil. Então a fé, ela é a razão da nossa justificação? Sim ou não? Não. A fé não é a razão. Ela é, digamos assim, o quê? Francisco? Não, né? Eu vi alguma coisa assim. Ela não é a razão. Ela é ela é o meio, exato. É porque tem causa e tem o efeito. A fé, ela é o efeito de quem? Da obra que Cristo já tinha feito. Então, ela acaba, no fundo, o efeito de toda essa redenção, ela no fundo, lá na frente, torna-se a nossa fé. Sim, acho que eu entendi. Acho que entendi. Cristo, ele é o mediador. Muito bem. Então, o mediador entre Deus e os homens é Cristo. Então, quem faz o meio de campo, sempre Cristo. É por isso que nós temos uma das nossas bases doutrinárias, é que somente Cristo. Né? Nosso culto tem que ser cristocêntrico. Tem que ser cristocêntrico. Porque Ele é o nosso mediador e ninguém mais. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. E por que o catecismo aqui incluiu a palavra somente quando ele fala de fé? Porque, vamos lá, qual é a resposta? A resposta é a seguinte: justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo a eles imputadas por Deus e recebidas somente pela fé. Por que a palavra somente aí? Ou só? Somente. Por que essa palavra somente? Essa é a pergunta. Por que o catecismo fez questão de dizer que somente pela fé? Por quê? O que vocês acham? Isso, muito bem. É que havia o quê? Naquela época era complicado, né? Muito complicado. Até hoje Até hoje, meus irmãos, tem algumas pessoas que de forma são desavisados ou que, né? Enfim, eles afirmam que somos salvos por obras. Ainda hoje temos igrejas, né, religiões que afirmam que somos salvos pelas obras. E naquela época tinha gente que afirmava que somos salvos pela combinação da fé e das obras. Mas nunca foi assim que a Bíblia nos falou. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé, vírgula, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie.
É claro que quem afirma que você é salvo por causa das boas obras está enganado. E é com muito temor e tremor que eu falo isso. Essas pessoas estão enganadas, porque a Bíblia não fala isso. Aliás, muito pelo contrário. Mas volto a falar novamente. Não é que eu devo abandonar as boas obras. Não. Porque as boas obras foram feitas para que eu viesse a andar nelas. Cristo preparou para que eu viesse a andar nelas. Amém, irmãos? Irmãos, é esse o estudo sobre a justificação. Pergunta se alguém tem uma pergunta. Diga lá, Anderson. Não é uma pergunta, mas é um complemento, né? Perfeito. Que o senhor falou. O símbolo de fé que a igreja possui, né? Nos ensina de forma muito prática em relação à justificação pela fé. O artigo 22 da Constituição Belga traz um resumo de tudo isso que o senhor falou aqui. Perfeito. E é interessante que ela diz, né? Só vou ler. Pode ler. Fala o seguinte, artigo 22 da Constituição Belga, na justificação pela fé em Cristo. Ela diz: cremos que, para obtermos verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração verdadeira fé. Esta fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Ele continua: pois duas uma, ou se ache em Jesus Cristo tudo que é necessário para a nossa salvação, ou tudo se acha nele. E então, aquele que possui Jesus Cristo pela fé, tem a salvação completa. Continua dizendo o seguinte: dizer, porém, que Cristo não é suficiente, mas que, além dele, algo mais é necessário, significa uma blasfêmia horrível, pois Cristo seria apenas um salvador incompleto. Ou seja, um homem por si só, um homem natural, ele não aceita essa situação de receber algo de graça, ele se sente na obrigação de querer fazer alguma coisa para conquistar aquilo. E é justamente essa situação que, quando a gente olha, né, a gente vê a nossa dignidade, nossos pecados. Para o homem natural é difícil dizer: rapaz, eu vou receber isso aqui. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E às vezes nós somos inclinados a achar que, por fazermos alguma coisa, nos tornamos merecedores de uma salvação. É isso aí. Então, isso é um grande perigo. É isso aí. E o senhor falou, né, disse que a obra é uma consequência dessa graça recebida que Deus nos dá por meio de Cristo. Então, eu devo olhar sim para Cristo, porque Deus, quando nos olha, como o senhor falou também, Deus nos olha por meio de Cristo. E nos vê sem pecado, e por causa de Cristo. E em um momento que a gente faz a vontade. Perfeito. Solos Christus, né? Solos Christus. Eu tinha falado aqui, meu irmão, eu tinha lido aqui, né? Lembra que eu falei que o final diz assim: mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo. Como é que eu sei que Deus aceitou o sacrifício de Cristo de forma plena? Como é que eu sei? Mais uma pergunta. Como é que eu sei que Deus aceitou o sacrifício de Cristo de forma plena? Claro, ele obedeceu, sem dúvida. Mas olha só, olha lá o que está escrito em Romanos 5, desculpa, 4, eu tinha visto agora há pouco, 4:25, exato. Lê para a gente, por favor, Tiago, 4:25. Novamente, eu leio novamente. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, Cristo morreu pelas nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa
justificação. Esse ressuscitar é exatamente Deus dizendo assim: seu sacrifício foi aceito por mim como o ato de justiça por causa de todos os pecadores que foram eleitos antes da fundação do mundo. Então eu esqueci de falar isso aí e agora estou corrigindo a minha falha.